Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Olá, eu sou Fernanda Gama e esse é o podcast Simpojude. Hoje eu vou conversar com a funcionária do sindicato que coordena a Casa de Passagem, Silvana Sena, e com o diretor de Finanças e Convênios do Simpojude, Antônio Ribeiro Bené. Nossos convidados vão esclarecer para a gente como funciona a Casa de Passagem e qual o procedimento para a hospedagem. Seja bem-vinda, Silvana, e bem-vindo, Bené. Obrigada, Fernanda, pelo convite e espero esclarecer aqui as dúvidas dos filiados quanto à Casa de Passagem. Olá, Fernanda. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade. Um prazer imenso poder participar mais uma vez de um podcast aqui com a coordenadora da Casa de Passagem, Silvana, e dando nossas saudações sindicais aos filiados e filiadas do nosso Simpojude. Bené, vamos começar com você contando quando a Casa de Passagem foi fundada e qual o objetivo dela. Fernanda, a época que a Casa de Passagem foi fundada foi em agosto de 2002. Eu recordo bem porque estava como vice-presidente na época. A Casa de Passagem ela tem ela foi criada com um objetivo, de dar um apoio, logístico à categoria dos servidores e servidoras judiciárias que se deslocavam para Salvador para resolver suas questões referentes à saúde, a questões funcionais, questões também pessoais, e questões que eram ligadas a outras demandas, mas que essas pessoas não tinham um apoio logístico, naturalmente, e também não tinham recurso para poder bancar um hotel, coisa que ficou muito caro, e principalmente na época que o nosso salário era um salário bem pequeno. E aí, como na estrutura do Estado, os atendimentos médicos eram muito escassos e ainda são até hoje, essas pessoas tinham necessidade de fazer os seus exames, as suas consultas, as suas cirurgias aqui em Salvador. Então a Casa de Passagem foi criada com esse objetivo, de dar esse apoio, de dar esse respaldo e essa assistência ao servidor e servidoras judiciárias naturalmente filiadas ao Simpojude. E Silvana, quantos servidores aproximadamente o Simpojude hospeda na Casa de Passagem mensalmente e o que é necessário para se hospedar? Bem, Fernanda, antes da pandemia, hospedávamos de 160 a 170 filiados mensalmente. Com a pandemia, tivemos que modificar a forma de hospedagem. O que antes eram quartos coletivos, tornaram-se quartos individuais ou familiar. O que antes a gente hospedava 160, a gente passou a hospedar 60 pessoas. É necessário para se hospedar que o servidor seja filiado ao Simpojude, que ele entre em contato via telefone ou WhatsApp, solicitando reserva com um prazo mínimo de antecedência de 10 dias e a permanência para ficar na Casa de Passagem é até 5 dias. Mas caso o servidor precise ficar mais dias, ele entra em contato comigo, com a coordenação, e aí a gente vai verificar a disponibilidade do quarto e vou passar essa informação para a diretoria dessa necessidade de mais dias. E caso o filiado tenha algum familiar com problema de saúde, ele também pode trazer esse familiar para se hospedar na Casa de Passagem? Pode sim. A hospedagem na Casa de Passagem, ela abrange também aos dependentes dos filiados, seja seu pai, sua mãe, seus filhos, marido e esposa. E Silvana, a Casa de Passagem adotou algum protocolo de segurança em relação à pandemia e contra a Covid-19? A casa de Passagem antes da pandemia existiam 2 alas, a feminina e a masculina, onde eram alocados conforme o sexo, independentemente de casal ou família. Eram acomodações coletivas conforme o sexo. Com a pandemia, houve a necessidade de não alocar mais pessoas diferentes no mesmo quarto. E aí a gente passou a passar um protocolo, Esse protocolo solicita que a apresentação de um comprovante de vacinação contra a Covid-19 pelas pessoas cuja imunização já tenha sido contemplada pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, como também a gente solicita que a vinda seja restrita para os médicos, assuntos jurídicos aqui no Simpojude, como também no tribunal. E a gente ainda salienta a necessidade da higienização, temos álcool em gel por toda a casa, certo?
E Bené, você considera a Casa de Passagem um patrimônio e uma vitória dos filiados do Simpojude, principalmente, né, dos filiados do interior, que muitas vezes não podem arcar com as despesas de uma hospedagem para tratar da saúde na capital? Eu considero de que a Casa de Passagem é uma conquista importante, né? Esse patrimônio que foi adquirido justamente para dar assistência ao servidor, para que ele não se sinta desamparado, né? A gente sabe com os custos que é de hotelaria aqui em Salvador, né? São custos altos, né? Nossos salários estão aí há 7 anos sem nenhum tipo de acréscimo, de reposição. E as pessoas cada vez mais necessitam de procurar por especialidades médicas, que no interior quase isso não existe. Então a maioria das pessoas se deslocam para Salvador à procura dessa assistência. E a gente tem um local de apoio, né? É um local extremamente tranquilo, né? A gente recebe cobrança aqui todo dia da coordenadora, né, para que melhore a Casa de Passagem. Nós já colocamos ar-condicionado em todos os quartos, nós temos é um mini frete, né? Nós temos uma cozinha coletiva, né? As pessoas podem cozinhar lá, levar, né? Nós temos uma ala em que as pessoas podem sentar, bater papo, conversar, né? Temos televisores, nós temos uma máquina de lavar para que as pessoas possam lavar suas roupas lá. Naturalmente que é um frete compartilhado, né? Compartilhado. Então, assim, os servidores que vêm, né, do interior para cá, para ficar hospedagem, sempre, né, elogiam, né? De vez em quando fazem algumas cobranças também, né? Mas na maioria das vezes eles elogiam, né, a Casa de Passagem, o atendimento que a eles é dispensado, né, por nossa coordenadora aqui, que representa a diretoria executiva. E assim, essa conquista é uma conquista importante, né, porque a gente sabe como são as dificuldades, né, dos servidores do interior para ter acesso, né, às especialidades médicas, para vir resolver aqui suas questões junto ao Tribunal de Justiça, né, algumas outras questões de cunho particular também. Então, esse é um apoio importante, uma conquista do servidor, né, do interior, né, que sempre vem a Salvador, e o Simpojude sempre mostrando esse carinho, né, esse sentimento pelo servidor do interior, que aqui se desloca para resolver suas questões. Então, Bené, nós podemos dizer que a Casa de Passagem do Simpojude é, na verdade, a Casa de Passagem do filiado ao Simpojude? Exatamente, né? Para ter acesso à Casa de Passagem, a pessoa, né, tem que ser filiada ao Simpojude. Nós temos um estatuto, né, que rege a estrutura administrativa, né? Nós temos as normas, que não é feito apenas pela diretoria executiva, mas pelo conselho de representantes sindicais, né, pelos delegados sindicais, e que assim, não teria razão da gente deixar a Casa de Passagem aberta para aquele que não é filiado à entidade, né? Para aquele que não contribui com a entidade. Então, a Casa de Passagem é uma conquista do filiado do Simpojude, né? Do filiado da filiada do Simpojude. Silvana, e o servidor que tiver alguma dúvida sobre a Casa de Passagem ou sobre hospedagem, como ele deve proceder e qual o contato? Ele deve entrar em contato pelos números 3321-4118, que é o telefone fixo da Casa de Passagem, como também pelo meu contato empresarial, que é o 9950-8649. Também é o WhatsApp, que pode ser solicitado reserva também por lá. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no podcast Simpojude, esclarecendo as dúvidas dos filiados do sindicato sobre a Casa de Passagem. Muito obrigada, Silvana, e obrigado, Bené. Eu que agradeço pelo convite, espero ter esclarecido, né, algumas dúvidas sobre a Casa de Passagem e dizer que eu estou lá à disposição no que for necessário. Mais uma vez a gente agradece, né, aqui a participação de Silvana, né, que bem coordena lá a Casa de Passagem junto com nossos outros funcionários e funcionárias que lá estão, né. Agradecer a você, Fernanda, por mais uma oportunidade de a gente poder falar um pouco da nossa pasta, né, porque a Casa de Passagem agora está inserida, né, na diretoria de finanças e de convênios, e a gente tem assim agradecer, né, ao filiado, à filiada,
e dizer de que a gente tem feito esforço para poder melhorar cada vez mais, né, para acolher cada vez melhor e com dignidade as servidoras e os servidores judiciários do Estado da Bahia, naturalmente filiadas ao Simpojúdio. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu sou Fernanda Gama e esse foi o podcast Simpojude Sindicalismo em Movimento. Nossos ouvintes podem enviar sugestões de temas ou convidados para o e-mail podcast@simpojude.org.br. Uma boa semana e até breve. Podcast Simpojude Sindicalismo em Movimento.